Olá! 50 milhões de brasileiros são afetados por um problema que parece não ter fim. De cada 3 pessoas com mais de 16 anos de idade, uma já teve parente ou amigo vítima de assassinato. São muitas as faces da violência no Brasil e elas estão expostas na recente pesquisa produzida pelo Instituto Datafolha, a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Mortes violentas e provocadas intencionalmente são realidades conhecidas por 30% dos entrevistados. As maiores vítimas destes casos são negros. Tem ainda a questão dos agentes de segurança pública, ao mesmo tempo autores e vítimas desse quadro social. A campanha Instinto de Vida quer reduzir essa situação no Brasil e também na América Latina. Um desafio que nós vamos discutir agora com o Renato Sérgio de Lima, diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e com o Arthur Trindade, professor adjunto de Sociologia da Universidade de Brasília e integrante do Núcleo de Estudos sobre Violência. Sejam bem-vindos ao Conexão, obrigada. Obrigado. Renato, começo com você, pedindo que traça para a gente o perfil dos entrevistados nesta pesquisa, né? E de quais regiões do Brasil eles estão. Então, é uma pesquisa nacional, representativa para todas as regiões do estado. Nós ouvimos, o Datafolha ouviu, agora em março, 2.065 pessoas, que, a partir de uma série de procedimentos estatísticos, corresponde ao que cerca de 150 milhões de brasileiros com 16 anos de idade ou mais e que anunciaram, de alguma forma, a descoberta que, infelizmente, não é uma surpresa, mas, ao mesmo tempo, revela uma outra face da discussão da violência. Nós estamos falando de quem fica, de quem sobrevive para além dos 60 mil mortes todos os anos no Brasil. É extremamente grave e a gente percebe que a violência ela não só deixa os mortos, mas os vivos com um completo pânico e medo. Pois é, ela deixa marcas profundas na sociedade, né? Marcas quase indeléveis, né? Quase insubstituíveis, que fica e faz parte da história de boa parte. Nós estamos em 3, provavelmente um de nós 3 vai conhecer ou conheceu alguém que foi assassinado. É horrível isso. Mas a pesquisa, ela mostra um aumento da violência ou da sensação de insegurança ou as duas coisas? Na verdade, a pesquisa fala de violência, a pesquisa fala de como a gente pensa a segurança pública e o Arthur provavelmente vai poder explorar melhor, ele tem destacado isso em várias das suas manifestações, que no fundo, quando a gente fala de violência, a gente não está falando só de crime, a gente está falando do medo também, de como o medo ele desconstrói nossas trajetórias. Basta ver as comunidades cariocas agora, no Alemão, em vários outros lugares, onde as pessoas não conseguem ir para a escola, as pessoas não conseguem ir para o comércio, enfim. O que a pesquisa traz é que o Brasil tem uma realidade muito acima daquilo que a gente poderia imaginar como de um país civilizado que se pretende desenvolvido. Se a gente quer fazer algum tipo de esforço para sair da crise atual, a gente precisa pensar na segurança pública, porque do contrário, essa segurança vai conseguir tirar um pouco do nosso chão até mesmo, porque a gente não sabe se vai dobrar a esquina e voltar vivo para casa. Entendo. Arthur, é uma violência que também é comum não apenas nos grandes centros, né, como a gente imagina, ela também está presente nas áreas mais afastadas, nas zonas rurais. Sim, a violência no Brasil, e no caso os homicídios, né, hoje eles são muito presentes nas médias e pequenas cidades brasileiras também, né? Talvez a gente pudesse dizer que em todas as cidades brasileiras, sejam elas capitais, grandes centros, ou centros regionais, ou pequenas cidades, em todas elas, a população tem medo, tem experiências com mortes de alguém da família, algum amigo. Essas experiências marcam, como o Renato falou, a vida de todas elas. As pessoas mudam suas rotinas, as pessoas adoecem por causa disso, as pessoas gastam dinheiro com segurança, enfim. E as pessoas acabam tendo posicionamentos políticos, né, redirecionados exatamente por causa dessa situação. É um impacto na sociedade inteira como um todo, em todas as áreas.
talvez seja o tema que mais impacta a sociedade brasileira hoje, a violência e o medo de ser vítima de algum crime. Eu diria que é não só o que mais impacta, mas também o que é mais negligenciado pelas nossas políticas públicas. Quando eu falo políticas públicas, eu estou incluindo os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, órgãos de Estado como o Ministério Público, Defensoria, e nos 3 níveis de governo também, União, Estados, Distrito Federal e municípios. A gente vive uma enorme crise federativa e republicana de implementação de política pública e não consegue... todas as boas iniciativas chegam a um certo limite que acabam batendo num muro e não conseguem ir além. As UPPs, a Pernambuco recentemente, depois de 7 anos de quedas muito fortes na taxa de homicídio, Pernambuco esse vai entrar o 3º ano que começa a crescer e são milhares de mortes agora novamente. Ou seja, alguma coisa a gente está fazendo muito errado e a pesquisa chama atenção para isso. Porque quase 96% da população diz que a saída seria unir esforços e não bater cabeça. Quando a gente olha o que está sendo feito na política pública, a gente vê o quanto a gente bate cabeça na gestão da coisa pública no país. Eu quero muita opinião de vocês sobre esse aspecto da polícia envolvida nesses episódios, né? 12% dos entrevistados perderam amigos em virtude de homicídios praticados por policiais ou guardas municipais. Opinião de vocês em relação a isso, Arthur? Sim, as polícias no Brasil, elas entram muito frequentemente em confrontos armados, em troca de tiros. O resultado disso é um número incrivelmente alto de pessoas mortas em confrontos com a polícia, um número incrivelmente alto de policiais mortos em confrontos e pior, ao que parece, e os números mostram, nós não temos uma política direcionada a esse tipo de confronto. Os policiais que se envolvem nesses confrontos, via de regra, não têm o treinamento adequado, não têm o equipamento adequado. As situações onde eles se envolvem em confrontos, também não raro, são situações onde isso jamais poderia acontecer, em lugares públicos, próximos a escolas, etc. Enfim, é uma verdadeira tragédia, né? Fica claro que esse tipo de estratégia de enfrentamento e de confronto não está nos levando a lugar nenhum. A violência não tem diminuído, o medo tem aumentado e a gente está perdendo vidas. Vidas de pessoas que morrem em confronto com a polícia e vidas de policiais muito preciosas. A gente tem que mudar alguma coisa. Se nós olharmos, esses 12% representam cerca de 16 milhões de brasileiros e brasileiras que conheciam alguém que foi morto pelas polícias ou pelas guardas municipais. Esse número é muito alto e, mais do que ajudar no trabalho da segurança pública, atrapalha muito porque desfaz a confiança. E um dos elementos básicos de trabalho da atividade policial é a confiança, criar laços de solidariedade, de informação, algo que é muito difícil hoje no país com base na relação entre polícia e comunidade. É sempre uma relação de desconfiança, é sempre uma relação de medo, é sempre uma relação também de um mata-mata que não nos leva a lugar nenhum. Pelo contrário, se fosse solução, como muitos discursos nós temos políticos louvando esse tipo, a quantidade de pessoas que nós já matamos no Brasil em confrontos, já teríamos resolvido o problema da criminalidade e o que a gente vê é que isso só cresce. Bom, em relação à campanha Instinto de Vida, né, tem esse desafio grande de tentar minimizar aí os impactos da violência. De que maneira vocês vão trabalhar isso? A campanha ela é uma iniciativa de uma série de organizações da América Latina como um todo. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública ele é um parceiro, que a gente chama de um associado à campanha, para fornecer subsídios como essa pesquisa, por exemplo. A liderança da pesquisa, da campanha, passa por outras organizações como o Instituto Sou da Paz, a Anistia Internacional, o Instituto Igarapé, o Nossas, e o nosso papel enquanto fórum, que é uma rede de policiais, de pesquisadores, que faz com que a informação seja qualificada e circulada, é gerar um insumo para o debate. Primeiro ponto para a gente superar um problema é a gente reconhecê-lo. Então é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Qual é o tamanho do problema? As várias faces desse problema, ou seja, a gente tem um problema que afeta
mata 60 mil pessoas por ano, mas afeta outras 50 milhões. Como é que a gente estimula isso? Como é que a gente vê as boas práticas? Mas para além de boas práticas, um enorme problema no país. Como é que você une esforços? Porque não adianta eu fazer programas muito bem desenhados. Vamos pensar, Rio, São Paulo, Pernambuco, que a gente já citou, tiveram programas bem desenhados em termos de gestão. Só que qual é o problema deles? Passou a liderança que os incentivava, eles voltam ao modelo anterior, porque a nossa estrutura é muito ruim. A política não se mantém. A política não se mantém e as polícias e o sistema de justiça, a gente nunca pode esquecer que segurança pública não é um problema de polícia apenas, envolve vários outros atores, não muda, a gente continua fazendo sempre tudo como a gente sempre fez. E aí, com isso, infelizmente, o cenário não muda. Nós separamos o site, eu acho que quando der a gente pode mostrar, porque a população pode participar, né? Ela é convidada ali a Tem um espaço muito interessante participar. de contar as suas histórias, né? O Vivos em Nós, que é onde você entra e se cadastra e tenta manter a memória das pessoas que foram mortas e que faziam parte, que eram seus conhecidos, seus familiares, para que as pessoas lembrem que não foi uma morte em vão. Porque quando a gente fala de 60 mil, a gente fala de números. Mas quando a gente fala de histórias de vida, a gente mantém vivo não só na memória, mas nos corações. Com certeza. Olha, no levantamento, 5 milhões de pessoas relatam ter sofrido agressão com arma de fogo. Mas ter armamento em circulação não é sinal de segurança para 78% dos entrevistados. Eles acreditam que quanto mais armas, mais mortes ocorrerão no país. Esse dado chama a atenção, Arthur? Esse dado chama muito a atenção. Os estudos mundo afora mostram que políticas mais restritivas com relação à circulação de armamentos, à venda de armamento, normalmente têm efeitos muito positivos, né, na redução das mortes, né. O que chama atenção no Brasil é uma campanha muito forte, né, pela liberação, né, das amarras, das regulações no comércio dos armamentos, né? Os números mostram isso, mas me parece que o debate não está sendo feito com base em números, com base em evidências empíricas, mas o debate está sendo feito com base em sentimentos e também em interesses econômicos que tem por trás do debate, né? Chamou a atenção de vocês, do fórum, o fato da população não apostar no pertencimento, enfim, no porte de armas para poder se manter segura? O que nos chama a atenção é que a campanha na verdade, a tentativa de revogar o Estatuto do Desarmamento no país veio com muita força nos últimos 2 anos e que a gente imaginaria que, de alguma forma, a adesão da população seria maior. Então, foi uma ótima surpresa perceber que a população não é boba. Ela não se ilude com promessas vãs, com interesses econômicos e muitas vezes, porque como a gente fez com o tabaco, com o cigarro, maior regulação significou menos taxa de tabagismo e cânceres. Como a gente faz com a bebida alcoólica, você também tem a condição de reduzir, ou seja, controle da arma de fogo é condição essencial para um Estado. Agora, existe uma tendência de querer revogar os controles quando a gente, na verdade, nem os implementou de forma adequada. O Estatuto do Desarmamento, ele tem ainda várias questões que precisariam ser aperfeiçoadas e a gente volta na questão da própria população dizendo que para resolver esse problema nós precisamos unir esforços. Estados conversando com Polícia Federal conversando com o Exército e não simplesmente toma uma arma e se vira. Então, dessa forma, nós estaríamos lavando as mãos dos nossos problemas, em termos éticos e morais, por parte do Estado, e as pessoas, olha, se virem com o problema, que o problema é a gente não dá conta. Isso aí é uma tragédia, é simplesmente dizer para que Estado, então? Se a gente paga impostos, se a gente acredita que a polícia é o melhor espaço para resolver, funcionar como mediadora de conflitos, a gente tem que cobrar eficiência, não simplesmente nos armarmos e eventualmente cometermos um crime. Temos casos próximos aqui na América Latina, enfim, que você possa citar de outros países que conseguiram reduzir a violência controlando a questão de porte de armas? Alguns países, primeiro no mundo, né? Alguns países têm controlado o porte de arma, países europeus, via de regra, têm políticas muito restritivas com relação ao porte de armas e isso normalmente é bem sucedido. Nas Américas, a gente sempre olha para o caso norte-americano, mas o caso norte-americano é exceção à regra,
né? A regra, por exemplo, no Canadá há um controle de armas melhor. Controle não quer dizer proibição, Sim. quer dizer regulação, né? É acompanhar quem compra, quem, né? Enfim, na América Central, alguns países começaram a implantar isso, principalmente no caso da América Central, depois de conflitos armados, onde o número de armas naquela sociedade é muito grande, né? E no Brasil, hoje nós temos notícias que o número de armas em circulação, né, via de regra, circulação clandestina na nossa sociedade é muito grande, né? Então a gente precisa não só regular as armas que entram em circulação, mas também controlar as armas que já estão circulando na sociedade, mas estão circulando de maneira clandestina. E uma questão para controlar que é muito importante, que 85% das armas que foram responsáveis pelos homicídios que a gente registra são de fabricação nacional e armas leves. Ou seja, claro que o fuzil preocupa e precisa a gente, aí sim, inibir com inteligência, com bastante rigor. Mas quem está matando na esquina não é o fuzil. É o revólver 38, é a pistola .40, que de alguma forma entrou no mercado legalmente e acabou na mão do criminoso e, na verdade, acabou na mão de pessoas que vão tirar a vida de outra pessoa. Então, assim, esse debate, vamos cuidar das nossas fronteiras, ele é verdadeiro, mas ele esconde uma questão de uma opção, porque a maior parte das mortes aconteceram com armas que uma vez entraram no mercado legalmente, e isso é muito preocupante. Bom, vou trazer mais dados para a nossa conversa. Na média de mortes violentas, a América Latina bate a Síria e a África, que sofrem com guerras civis intermináveis. O Brasil abriga metade das 50 cidades mais violentas do mundo, conhecidas pela prática do homicídio. Para resolver esse problema, o envolvimento dos governos e até do Congresso Nacional é visto como necessário por 94% das pessoas ouvidas nessa pesquisa. É a população, né, Renato, ampliando essa visão de quem deve cuidar dela, não apenas a polícia. Pelo menos ela tem essa ciência. E um dado importante da pesquisa é que, sim, todos reconhecem que a polícia tem que fazer isso. Mas, no caso, quando a população pergunta em relação aos governadores, que também é uma taxa alta, mas a União, o governo federal, vem logo em terceiro lugar. Por que isso? Porque hoje, no debate brasileiro, todos os governos que ocuparam o governo federal, todas as gestões que ocuparam desde os últimos 30 anos, comodamente dizem que segurança não é um problema federal, é um problema dos estados. Isso é uma grande mentira. Isso é, na verdade, quem controla uma série de questões, Banco Central, Exército, Polícia Federal, uma série de questões é a União. Então, a pesquisa mostra que a população, de novo, não se ilude com falsas, ou na verdade, com lavação de mãos, né? Ou seja, com os governos lavando as mãos. O governo federal tem uma enorme responsabilidade, não é só passando dinheiro, é coordenando esforços, só que infelizmente, hoje no país, o problema vai sendo jogado na mão, não é nem das polícias, como o Arthur falou, quando a gente tem um modelo, mas é do policial da ponta. A gente sobrecarrega um sistema falido, todas as mazelas de um sistema falido e que não funciona, nas costas do policial da ponta, que tem que resolver uma série de problemas. E esse policial, muitas vezes, tem problemas de capacitação, tem salários inadequados, e uma outra pesquisa que o Fórum fez há 2 anos atrás mostrou que 40% deles, 40% dos policiais brasileiros declararam que foram vítimas de assédio moral ou sexual dentro do próprio trabalho. A gente pede para um policial cuidar da gente quando a gente não cuida do policial e depois reclama quando nós temos problema. Bom, vou trazer... Pode complementar. Sim, a segurança, como o Renato falou, não é um problema só dos governadores. É um problema da União, mas também é um problema do município, né? E no arranjo federativo que a gente tem hoje, a despeito de municípios e governos federais dizerem e terem algumas iniciativas sobre segurança, a maior parte dos esforços de segurança é sempre dos estados. A gente precisa mudar isso, né? A União precisa se esforçar mais, seja aportando mais recursos, seja aportando, coordenando melhor as ações, e os municípios precisam também assumir sua parte.
Bom, ainda sobre políticas públicas, esse assunto que a gente está tratando aqui agora, o Plano Nacional de Redução de Homicídios foi aprovado na Câmara dos Deputados no ano passado. A execução do plano cabe ao Ministério da Justiça e, entre ações, estão identificar os locais com maior concentração de homicídios e elaborar diagnósticos para aí, então, surgirem estratégias de intervenção. É a questão dos investimentos que você acabou de falar. Sim, é interessante falar do Plano Nacional de Redução de Homicídios. Há muito tempo, nós que acompanhamos as políticas de segurança pública, assistimos governos lançando planos de redução de homicídios. Normalmente são planos bem intencionados, mas com um número de ações enormes, mas via de regra eles não saem do papel, né? A questão não é o plano em si. Claro que os planos podem ter uma qualidade melhor ou pior, mas a questão é como tirar esses planos do papel. Como colocar tudo em prática. Sim, precisamos de dinheiro. Recursos. Né? Mas só dinheiro não basta. Precisamos também de coordenação de ações, de envolvimento de vários atores, além dos estados, municípios de união, mas precisamos também do judiciário estar envolvido nisso. Precisamos muito que prefeitos, normalmente os prefeitos, né, os municípios, têm as políticas de prevenção, né, voltada para o público mais afetado, as políticas mais eficazes. Então, enfim, não basta ter um plano. Plano a gente já tem vários. Já temos. Esse plano tem que sair do papel. E uma única complemento. Rapidamente, a gente está indo para os minutos finais, eu quero chamar uma outra entrevistada para a conversa. Nós gastamos o mesmo que, em termos do PIB, do que países como França e até mesmo da Europa. Nível europeu. A questão não é só o dinheiro, na verdade é a capacidade. Como o nosso sistema é muito ruim, a qualidade do gasto também é muito ruim. Ou a gente melhora isso, ou vai ser jogar dinheiro fora mais uma vez. Esse aspecto é interessante. A violência atinge inclusive crianças no ambiente escolar. Recentemente, o país lamentou a morte da estudante Maria Eduarda, de 13 anos, baleada dentro do pátio da escola no subúrbio do Rio de Janeiro. Não é novidade que conflitos envolvendo traficantes e muitas vezes policiais afetam a rotina de escolas pelo país. No Complexo da Maré, por exemplo, a situação motivou a criação de um aplicativo que compensa os dias em que as crianças ficam sem aulas por conta de tiroteios. A ideia partiu de um grupo de professores. A Ana Flávia Veras, diretora da Escola Municipal Ginásio Carioca, Olimpíadas Rio 2016, conta os detalhes pra gente. Seja bem-vinda, Ana, tudo bem? Tudo bom, obrigada. Obrigada pela participação. Nada, a gente que agradece, inclusive hoje, durante o teste do Skype, né, ainda há pouco, parece que aconteceu uma situação também de violência aí na escola, que até atrasou um pouquinho a nossa conversa, né? Isso, é verdade. Na hora que eu comecei a falar com vocês, a gente estava em plena, como é que se diz? A gente estava colocando em prática o nosso plano de segurança com as crianças, né? Em dias de conflito, a gente precisa resguardar a saída deles, os pais costumam vir buscar mais cedo, então a gente precisa dar toda a atenção para que seja a saída deles mais segura possível. Explica pra gente, por favor, Flávia, resuma como funciona o aplicativo, né? Por que essa ideia surgiu e como ela está ajudando o dia a dia da escola? Eu trabalho na rede já há muito tempo, mas na Maré a experiência que eu tenho vem desde 2012. E nessa época eu já observava que a gente sofria muito, né, com as interrupções das aulas em função dos conflitos armados. A Maré tem uma característica que é uma comunidade toda subdividida, né, por diferentes facções, né, e fora as operações policiais, né, que também acabam interferindo nas aulas, no andamento das aulas, a guerra entre as facções também acaba interferindo nos dias de aula. E por conta de a gente perder muitos dias letivos, né, apesar do esforço todo que nossos professores fazem quando a gente tem um dia de aula interrompido, de repor esse dia, a gente sabe que não é a mesma coisa, não é o ideal. Então, o aplicativo ele surgiu, na verdade, a gente surgiu com uma plataforma, né, virtual, cujo objetivo era que em dias de conflitos armados, o aluno pudesse entrar na escola de alguma forma. E aí, por a gente perceber que hoje em dia o celular, né, é um meio em que a gente acaba tendo uma maior possibilidade de democratizar o acesso, né, à internet, a gente acabou transformando esse espaço virtual mais amplo num aplicativo.
E aí, qual é o objetivo? É que nesses dias em que ele ou não consiga chegar à escola, né? Porque às vezes ele mora numa comunidade vizinha e acessa a nossa comunidade, e aí por conta do conflito ele não consegue acessar, ele possa entrar na escola através de um espaço que a gente chama de LACE, que é o Laboratório Ampliado de Convivência Escolar. E ali ele vai encontrar a matéria do dia, ele vai ter acesso a professores, né? A gente tem um chat em que ele consegue inclusive ter contato com esse professor, ter a mediação do professor. Não é só um espaço onde ele vai encontrar um material. Ele encontra a própria aula da escola. É um espaço mais customizado. Por isso, até esse nosso objetivo de colocar o nome de laboratório. A gente quer que, na verdade, ao clicar ali no aplicativo, ele tem a sensação de que ele está abrindo a porta de um espaço da escola, que poderia ser o auditório, a nossa sala de leitura, né? Ou o nosso laboratório. Por isso ele é um laboratório que a gente diz, né, ampliado de convivência, para que ele não perca essa segmentação das aulas, né? Porque a gente já viveu várias experiências em que os alunos estão em pleno bimestre, a todo vapor, né, na formação acadêmica, né, tendo conteúdo, tendo formação, e aí isso é interrompido, às vezes um dia, às vezes dois. Esse ano a gente já teve pelo menos 12 interrupções, né? E aí a perda na formação acadêmica e na formação de valores é muito grande, né? Apesar da gente tentar repor, é muito grande. Então, é fazer com que... E assim, uma coisa que a gente percebeu em dias de conflito é que apesar deles não estarem na escola, eles entravam em contato com a gente ou pelo Facebook ou pelo Zap, né? Que são espaços de convivência, mas são muito limitados. E aí, nesse aplicativo, ele tem a possibilidade realmente de ter o conteúdo, de fazer uma prova, inclusive. A gente já está em fase de experimentação, né? Apesar de ser uma ideia antiga, quando a gente começou com o projeto, a gente verificou que em 2013, por exemplo, as crianças não tinham acesso como eles têm à internet, como tem hoje. Era ou por tablet ou por desktop. E aí, ao retomar isso em 2016, que foi quando a gente realmente colocou em prática o trabalho, a gente verificou que o celular, né, 99% das nossas crianças tem um celular e tem acesso à internet, o que facilita, né, esse nosso contato com eles. Ana, olha, eu preciso encerrar o programa, mas eu quero muito agradecer essa participação sua, desejar sucesso. Essa realmente é uma iniciativa que, pelo menos a médio aí, prazo ou longo prazo, vai colaborar para que as crianças não percam conteúdo e não, enfim, sejam prejudicadas, né, no rendimento escolar por conta dessa situação. Garantir o direito que eles têm à educação. Garantir. E a nossa filosofia é que a gente prefere que o nosso aluno, em dias de conflito, esteja com o celular na mão do que esteja com um fuzil na mão. Com certeza. Se a gente conseguir fazer isso para a gente, realmente é um ganho muito grande. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que a gente também acaba deixando aqui uma ideia para outras escolas que passem, enfrentem o mesmo problema. Obrigada, tá, pela sua participação. Imagina, a gente que agradece. Tchau. Quero muito agradecer a participação de vocês no Conexão. Teremos a oportunidade de conversar sobre o assunto, com certeza, outras vezes, porque é pauta sempre aqui do Conexão. Muito obrigado. Um abraço, tá? Obrigado. A você de casa também, muito obrigada pela participação. O Conexão Futura vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira ou sempre que você quiser na tela do Futura Play. Até!